Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Mayara. Eu e meu grupo iremos fazer uma videoaula falando brevemente sobre a história da formação territorial brasileira e um pouco sobre as regiões. Vamos lá? A formação territorial brasileira começou antes mesmo que os portugueses chegassem. Em 1494, Espanha e Portugal assinaram um documento chamado Tratado de Tordesilhas, para que não houvesse guerra entre eles e também que estabelecesse um limite territorial. Sendo assim, os portugueses ficaram com a maior parte do litoral, principalmente do Nordeste. E ali começaram as plantações, como a de cana-de-açúcar. A primeira economia que eles tiveram foi com a exportação do pau-brasil e depois da cana-de-açúcar. Em 1580 a 1640, teve a União Ibérica, colocando fim ao Tratado de Tordesilhas. Os portugueses puderam ir ao interior. Lá eles encontraram pedras preciosas e ouro, que hoje é conhecido como Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com o fim da União Ibérica, também houve outros conflitos e confusões e guerras que alteraram na formação territorial, até chegar na formação atual que todos conhecem. Agora iremos falar um pouco sobre as regiões, começando pelo norte. O norte possui 7 estados, que são Acre, Amapá, Amazônia, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. O norte ocupa 45% do território brasileiro, porém é a segunda região com menos habitantes populacionalmente, só perdendo para o centro-oeste. E também faz divisa com alguns países aqui do sul da América, como Peru, Bolívia, Guiana Francesa, entre outros. E o seu clima é muito quente. Agora iremos falar um pouco do Nordeste com o próximo membro. Um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau. Olá, alunos, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês da região Nordeste do Brasil. Vamos lá? A região Nordeste é uma das 5 regiões do Brasil. Essa região foi a primeira a ser colonizada pelos portugueses. A região do Nordeste é muito rica em cultura, incluindo seu folclore, música, culinária, literatura, tornando-se assim facilmente distinguível em todo o país. Outra característica do Nordeste, além da sua cultura, muito marcante por sinal, é o clima bem quente. O clima lá é considerado quente a semiárido. A região Nordeste representa 18% do território brasileiro, com uma população de 53,6 milhões de habitantes. Esta região representa 28% da população do nosso país. Entre elas estão Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís. Todas as cidades litorâneas e acima de 1 milhão de habitantes. No Nordeste, possui 9 aeroportos internacionais e a região possui o maior número de passageiros, com cerca de 20% do Brasil. Olá, pessoal! Meu nome é Márcia e eu vou falar para vocês sobre a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, seus estados Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil. Um breve histórico da região Centro-Oeste.
A história da região Centro-Oeste deve ser contada a partir do povoamento da região. Por muito tempo, o Centro-Oeste brasileiro foi uma área espanhola devido ao Tratado de Tordesilhas. Durante quase 2 séculos, apenas jesuítas espanhóis aventuravam-se nas áreas interioranas para catequizar nativos, nas chamadas missões jesuítas. A ocupação efetiva da região só aconteceu no século XX, com o desenvolvimento de estradas de ferro e a industrialização do interior do país, nos anos de 1930 a 1950, e principalmente na década de 1960, com a construção de Brasília, a capital federal. Por não ter saída para o mar, o clima em quase toda a região centro-oeste é o tropical continental. Entretanto, algumas áreas podem apresentar clima equatorial, subtropical e tropical de altitude. Vejamos algumas características de cada clima e suas áreas de atuação. O clima tropical continental possui 2 estações bem definidas, uma seca, que é o inverno, e uma chuvosa, que é o verão. O relevo da região centro-oeste. Em relação ao relevo, 3 unidades são encontradas no centro-oeste: planaltos, depressões e planícies. Vegetação da região centro-oeste. A vegetação do centro-oeste é bastante diversificada, pois há forte incidência de raios solares e clima quente, fatores ideais para o florescimento da biodiversidade. Entre os biomas encontrados na região, 3 merecem atenção: o cerrado, o pantanal e a floresta amazônica. Esse foi um breve histórico da região centro-oeste. Olá, crianças, meu nome é Jerusa, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a região sudeste. A região sudeste é a segunda menor região do país, sendo apenas maior que a região sul. Os estados que fazem parte da região sudeste são Espírito Santo, capital Vitória, Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo. O Sudeste faz limite com as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sul e é banhado também pelo Oceano Atlântico. Após a independência do Brasil e o ciclo do café, a região Sudeste tornou-se a mais próspera do país. Atualmente, a região Sudeste é a mais desenvolvida do Brasil, apresentando a maior concentração populacional e industrial do país, sendo responsável por cerca de 50% da produção industrial brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Lidiane, estudante de Pedagogia da Univesp. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a região sul. É a menor região do nosso país, né? Ela é formada pelo Planalto Meridional. É onde a gente encontra as menores temperaturas do país. É a região mais fria do nosso país, né? Ela contém 3 estados: Paraná, onde a capital é Curitiba, Santa Catarina, onde a capital é Florianópolis, e Rio Grande do Sul, onde a capital é Porto Alegre. Essa região ela faz fronteira com 3 países: o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Seu povoamento foi feito por imigrantes europeus que deixaram uma cultura muito marcante presente nos tempos de hoje, né? Os imigrantes europeus foram os alemães, os ucranianos e os poloneses. Lá nessa região sul acontece 2 eventos marcantes, grandes. Em Santa Catarina ocorre a Oktoberfest, né, que reúne milhares de pessoas. E no Rio Grande do Sul, o Festival de Gramado, de cinema, né, que reúne grandes nomes do cinema sul-americano. A indústria de vinho na região sul, ela
é uma das maiores rendas da região. É muito importante a gente falar da região sul e não esquecer de um grande acontecimento histórico, é a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Na data de 11 de setembro de 1936 até 1º de março de 1945, o Rio Grande do Sul, ele se desgarrou do Brasil, do restante do país, né? Ele ficou totalmente independente do governo brasileiro. Então é isso. Agora nós vamos finalizar na nossa aula. Eu agradeço a todos.